E aí, pessoal, bora desvendar hoje a história do Sambo, a arte marcial que foi literalmente forjada no fogo da Revolução Russa. Mas ó, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, já sabe, né? Segue o perfil, compartilha com a galera e comenta aí pra gente trazer mais histórias como essa. Fechou? Então vamos lá. Pensa comigo. Como é que se cria a arte marcial perfeita? Partindo do mais absoluto zero. E não é para competir, não é por esporte, é por pura necessidade de sobrevivência de uma nação inteira. É exatamente daí que surge o sambo, de uma busca implacável pela máquina de combate ideal. Bom, vamos começar pelo nome, que já diz tudo. Sambo não é só uma palavra, é na verdade um acrônimo. Vem do russo Samozащита без оружия. Traduzindo para o nosso bom português, autodefesa sem armas. O propósito já está cravado no nome: ser mortalmente eficaz quando você não tem mais nada a que recorrer. Para a gente entender de verdade o sambo, a gente precisa voltar no tempo. Imagina o cenário: Rússia, logo depois da Revolução de 1917. O país era um verdadeiro caldeirão prestes a explodir. E o novo governo soviético precisava, para ontem, de uma vantagem. De um jeito de transformar seus soldados numa força de combate corpo a corpo simplesmente imbatível. E a urgência era total. Aqui não tinha espaço para tradição ou filosofia, o negócio era criar uma ferramenta de guerra. O Exército Vermelho precisava de um método de luta que fosse superior, que fosse igual para todo mundo e, acima de tudo, que fosse brutalmente eficaz no campo de batalha. E quem foi que topou esse desafio gigantesco? A resposta não é uma pessoa só, mas sim duas mentes absolutamente geniais. Mesmo trabalhando separados, eles criaram as bases do que viria a ser o Sambotel. Eles mal sabiam, mas estavam prestes a criar uma lenda. E aqui a gente vê os dois pilares dessa construção. De um lado, Vasily Oshepkov, um mestre de judô treinado no Japão, focado na aplicação real, no combate. Do outro, Viktor Spiridonov, um pesquisador, um cientista da luta que analisou dezenas de estilos diferentes. Um era a prática, a força, o outro era a teoria, a estratégia, a combinação perfeita. Mas quem foi que juntou tudo isso? O nome dele é Anatoly Karlampiev. Ele foi aluno do Oshipkov e o grande conector. Foi ele quem pegou a experiência prática do mestre, combinou com a pesquisa minuciosa do Spiridonov e organizou tudo num sistema. E mais importante, foi o Karlampiev que batalhou nos bastidores para que o sambo fosse reconhecido oficialmente como esporte nacional da União Soviética lá em 1938. E aqui que está a grande genialidade do sambo. Ele não foi criado do nada. Foi uma fusão, um greatest hits das técnicas mais eficientes de artes marciais do mundo todo. Os caras olharam para tudo que existia e se fizeram uma pergunta simples: o que aqui funciona de verdade? E essa lista aqui mostra isso perfeitamente. Eles pegaram as quedas do judô, as finalizações do jiu-jitsu, a força bruta da luta greco-romana, os socos do boxe, os chutes do savate, e ainda misturaram com estilos de luta super agressivos da Geórgia, da Armênia. O sambo já nasceu sendo a primeira arte marcial mista de verdade, muito antes da sigla MMA sequer existir. Então, o ponto principal é esse: a filosofia era direta, reta e implacável. Sem firula, sem ritual. A única pergunta que importava era: isso funciona para neutralizar o inimigo no menor tempo possível? Se a resposta fosse sim, a técnica entrava para o arsenal do sambo. Pura e simples eficiência. Com o tempo, é claro, essa arte marcial brutal começou a evoluir. Ela se dividiu, sabe, para servir a propósitos diferentes. Assim nasceram duas vertentes principais. Uma para competição, para o esporte, e outra que manteve as raízes militares 100% intactas. Vamos entender a diferença. O sambo esportivo foca em quedas, imobilizações e chaves de perna. É tipo uma mistura sinistra de judô com luta livre. É o que a gente vê nos campeonatos. Agora o sambo de combate, bom, aí o negócio é diferente. Ele pega tudo do esportivo e adiciona soco, chute, joelhada, cotovelada, estrangulamento. Basicamente é a versão vale tudo projetada para a guerra. Por décadas, o sambo foi um dos segredos mais bem guardados da União Soviética. Mas quando a cortina de ferro caiu, esse segredo todo vazou. E o mundo das artes marciais, pode ter certeza, nunca mais foi o mesmo. Com o fim da União Soviética, a caixa de Pandora se abriu. Lutadores de sambo simplesmente invadiram o cenário internacional, principalmente do MMA, e trouxeram um jogo de luta completo que ninguém estava preparado para enfrentar. A combinação de trocação, quedas e, especialmente, as chaves de perna devastadoras pegou todo mundo de surpresa. E que impacto, hein? Pensa nesses nomes:
Fedor Emelianenko, que para muita gente é o maior de todos os tempos, Khabib Nurmagomedov, o campeão invicto, Islam Makhachev, seu sucessor dominante. Todos eles são crias diretas do sambo. Eles provaram, no maior palco do mundo, a eficácia avassaladora dessa arte marcial. E o reconhecimento foi muito além do octógono. Em 2020, veio a consagração máxima. O sambo recebeu o reconhecimento olímpico provisório, um passo gigantesco que finalmente colocou a arte marcial soviética no panteão dos maiores esportes do planeta. E essa consagração toda leva a gente para uma última pergunta. Uma arte que nasceu como ferramenta de guerra, virou esporte nacional, dominou o MMA e agora está batendo na porta das Olimpíadas. O que será que o futuro ainda reserva para o sambo? A jornada do sambo é um espelho da sua própria filosofia, adaptação e eficiência. De uma ferramenta militar secreta a um fenômeno esportivo global, ele já provou seu valor em todos os campos de batalha possíveis. E você? O que acha do legado do sambo? Deixa sua opinião aí nos comentários. A gente se vê na próxima!